Então, já vamos dar continuidade aqui às patologias do quadril. A gente vai falar agora sobre miosite ossificante. Vê que nome fantástico, né? Miosite. Ite, a gente fala do processo inflamatório. Mio, músculo. Né? Ossificante seria uma coisa que está se calcificando. Então, resumidamente, é uma inflamação muscular causada provavelmente por algum tipo de lesão, né, qualquer que seja ela, que causou uma calcificação desse grupo muscular por conta de uma recorrência, uma repetitiva, uma lesão repetitiva. Tá? Vou dar uma lida aqui só para poder fixar bem. Então, ó, deposição de cálcio em virtude de uma contusão que resulta de um golpe direto da coxa, seja repetido, seja em virtude de um único traumatismo. Pode ocorrer também nos braços, no cotovelo ou em qualquer grupo muscular. Então, se houve uma lesão do grupo muscular e esse grupo muscular não foi bem tratado, então é bem provável o grande risco dele de acontecer aí uma miosite ossificante, tá bom? A gente vê aí que a gente não pode confundir isso aí como ossificação heterotópica. O diabo é a ossificação heterotópica. A ossificação heterotópica ali é uma atividade osteoblástica, uma lesão óssea, uma rupturazinha na região de fixação do osso, que acabou fazendo com que observe uma lesão cerebral traumática, tá? Na lesão medular ou na artroplastia total do quadril. O osso, ele acaba calcificando de forma incorreta, de forma descoordenada. Isso dá quando a gente já viu isso aí nas lesões de quadril, aliás, nas fraturas, né? Quando a gente estava discutindo sobre as consequências que a fratura pode causar, tá bom? Aí está uma imagem, vou aumentar aqui a imagem para vocês verem, vocês estão percebendo aqui o processo de ossificação. No local da inserção do músculo sofreu a ruptura e, consequentemente, o processo inflamatório e várias outras lesões recorrentes em cima provocou uma proliferação do tecido ósseo sobre o músculo, calcificando o músculo, tá? Aqui tem outra imagem, e aqui tem, de novo, na ressonância, aliás, na tomografia, uma calcificação também da região muscular. Normalmente ela aparece depois de uma contusão, de uma distensão muscular, tá bom? A gente tem também que os sinais e sintomas dirão uma dor bem localizada na área da contusão, na área da pancada. A ADM do joelho ela vai estar limitada, porque normalmente acontece isso no quadríceps, então o quadríceps vai perder sua capacidade de elasticidade, de flexibilidade, extensibilidade tecidual, e aí a flexão ela fica limitada, porque parte do músculo virou osso, então perde essa capacidade de movimentação. E elas podem ser normalmente palpadas, tá? Você consegue palpar o grupo muscular no local onde existe a lesão, você palpa ele, você vê uma região durinha, como se fosse palpando no osso mesmo, tá? Uma textura tecidual bem rígida. Testes especiais não existem, obviamente, mas aí você associa limitação do movimento de ADN e a palpação apresentando uma massa dura de calcificação, e quando você solicita um raio-x, você observa esse tipo de imagem, então, obviamente, que aquilo ali é bem provável que seja uma miosite ossificante. E o tratamento? Na fase aguda, por enquanto, a calcificação ainda está sendo formada, o calo ósseo ainda não foi completamente rígido, então o calor e o alongamento vai ser contraindicado, porque quanto mais você alonga, mais distensão do músculo você vai provocar, então você vai provocar mais microlesões, e essas microlesões vão acabar gerando processos inflamatórios recorrentes e mais necessidade de calcificação. Calor nem vê, porque o calor vai acelerar o processo de proliferação tecidual, e isso vai provavelmente causar, e também na fase inflamatória e na fase aguda tem ruptura de vaso, né? E essa liberação do líquido sanguíneo pode provocar hematomas que podem gerar fibrose precoce, tá? Crioterapia, sim, a crioterapia ela é bem indicada, tá? Como repulsão inflamatória, como redução do edema e também como profilaxia para não acontecer a calcificação, né?
manter a flexão confortável do joelho, evitar flexões excessivas, a iontoforese com ácido acético, magnésio e bisfosforato podem ajudar nesse processo, mas precisa da prescrição médica, e o médico também pode aplicar cortisona, aspiração ou fazer uma cirurgia no local para raspagem naquela região do músculo, tá? Vai ajudar também no processo. Mas depois que uma vez calcificada, tá, não vai ter mais tantos sintomas de dor. A dor vai aparecer principalmente na fase inflamatória. Depois que passar a fase inflamatória, o paciente não vai ter tanto problema. Vamos para mais uma lesão. Deslocamento da epífise da cabeça do fêmur. Isso aí é uma lesão típica de crianças, né? Uma lesão que pode acontecer geralmente em meninos de 10 a 17 anos, onde a epífise óssea ainda está em processo de formação. Eu acredito que tem uma imagem aqui, né? Tem a epífise óssea, que é essa regiãozinha aqui de a transição entre a diáfise e a formação da epífise, a diáfise aqui embaixo, a metáfise aqui no meio e a epífise aqui em cima. A epífise ainda está em processo de formação e o paciente acabou sofrendo um impacto sobre essa região. Ou caiu de uma altura muito grande e caiu em pé, e essa cabeça do fêmur acabou se deslocando, fazendo um deslocamento superior, né? O trocante, a diáfise foi superior. Então, onde tinha a epífise, acabou fazendo o deslocamento. Esse deslocamento, a gente vai provocar uma reação inflamatória. Como toda reação inflamatória, é processo de fibrose. E como todo processo de fibrose, principalmente na epífise, que ela já está preparada para sofrer uma calcificação, se ela não for tratada a tempo, ela pode gerar uma calcificação precoce. Então, aquela epífise que estava nessa posição, que agora está nessa posição por conta da lesão, ela vai se calcificar assim. Então, comprimento de membros de membro inferior daquela criança de 10 a 17 anos vai acabar ficando discrepante, né? Tendo discrepânciazinha aí, tá bom? Então, crioterapia pode ser bem indicado, desculpa, não, pode ser devido a algum traumatismo. Normalmente, crianças obesas, elas são mais suscetíveis a sofrer esse tipo de lesão. E a taxa elevada de hormônio de crescimento também pode ser um dos fatores, tá bom? Pode causar problemas na fase subsequente da vida, porque existe ali uma discrepância de membro. Então, o paciente pode desenvolver uma escoliose, pode desenvolver espondilartrose na coluna, e vários outros sintomas que podem estar associados a alterações biomecânicas do quadril. Sinais e sintomas: dor leve, a palpação do quadril, né, na perna, na coxa e no joelho também. Nos casos crônicos, também pode acontecer alterações de dor. Discrepância de comprimento de membros inferiores, porque eu já citei aí o caso. Atrofia do quadríceps, porque o quadríceps ele acaba sofrendo uma alteração mecânica mais significativa. A ADM pode estar reduzida, especialmente na rotação interna, abdução e flexão. Agora, isso tudo acontece por conta da mecânica do quadril, né? Na abdução, como aí, lembra do impacto femoroacetabular da aula anterior, né? Se o cara tem nessa posição e ele fazia isso, agora ele tem assim, na hora que ele tenta se locomover ou mexer o fêmur, ele acaba impactando aquele colo do fêmur contra o acetábulo. Então, a ADM para a abdução vai estar limitada. A flexão, pelo mesmo motivo, por conta da mecânica do quadril, e também pela rotação interna, por conta do mesmo motivo. O colo do fêmur pode, na hora da rotação, impactar com o acetábulo e, consequentemente, gerar uma redução de movimento. A marcha vai ser aquela marcha em Trendelenburg, que é uma marcha caindo mais para um lado que para o outro, né? Quem tiver dúvida, procura um videozinho aí rápido na internet, marcha de Trendelenburg, dá uma pausa aqui no vídeo e procura a marcha. Deslocamento da epífise da cabeça do fêmur, né? Vai ser diagnosticado através do raio-x da epífise femoral. Você vai perceber um raio-x apresentando a epífise com deslocamento superior, deslocada superiormente. E a intervenção vai ser
trabalhar essa questão da sustentação de peso corporal e a sobrecarga ela vai estar bastante limitada, porque cada vez que ele pisa, principalmente na fase aguda, vai acontecer sintomas de deslocamento dessa cabeça do fêmur, da epífise do fêmur. O repouso na fase aguda vai ser interessante. A imobilização até acontecer a regeneração tecidual. Normalmente vai ser tratado através de cirurgia, né, porque vai ter a necessidade de reposicionamento. Teoricamente, bem teoricamente, isso aí é uma fratura, né? É uma fratura, só que não da parte que está calcificada, mas da parte que ainda estava em processo de calcificação, que ainda estava em situação de cartilagem, em calo mole. Então, ainda é um processo de fratura. Logo, como toda fratura, ela precisa ser corrigida através de cirurgias, tá bom? Bom, dando continuidade, outra lesão, artroplastia total do quadril. A artroplastia total do quadril ele é um procedimento agora mais comum do quadril, é um processo de lesão muito comum do quadril, principalmente em mulheres idosas, porque estão associadas aí à osteoporose, né? Graças a doenças degenerativas articulares, vão ser bem comuns essas fraturas de colo do fêmur e, consequentemente, a necessidade da artroplastia. A artroplastia em si não é a lesão, né? A artroplastia é um processo de tratamento, é o tratamento cirúrgico de substituição da cabeça do fêmur, né? E geralmente deve ser, e é indicada para dor intensa no quadril, principalmente na fase aguda. Você conversa com o paciente e vê a questão do mecanismo de lesão, normalmente uma queda da própria altura por conta de um escorregão, de desequilíbrio, porque é idosa, né, também. Movimentação vai estar bem limitada na artroplastia. A sustentação de peso corporal ela deve ser de forma gradativa e vai ser um resultado de função limitada depois dessa questão da artroplastia. Quais são os tipos de fraturas que a gente vai encontrar nessa região? A gente vai ter fratura extracapsulares e as fraturas intracapsulares. Dentro das fraturas extracapsulares, a gente tem a fratura subtrocantérica, ou seja, abaixo dos dois trocânteres. A fratura intertrocantérica, que é quando fratura os trocânteres. As intracapsulares, ela pode ser dividida em fratura transcervical ou fratura do colo do fêmur, né, que é mais comum, vai ser desse jeito. E a fratura subcapital, ou seja, abaixo da cabeça do fêmur. Tá? Então, esses 4 tipos de fraturas. Tem mais? Tem. Tem a fratura da cabeça do fêmur propriamente dito. Tem a avulsão do trocânter menor. Tem a avulsão do trocânter maior. Mas sim, são vários outros tipos de fraturas que estão só como mais um tipo, né? Como mais uma forma de tratar. Dentro dessas fraturas de cabeça, dentro da artroplastia do quadril, as indicações delas podem ser ou por questões das fraturas, ou então por degeneração do quadril, artrose do quadril como um todo, as coxoartroses, né? Quando a coxoartrose está muito avançada, é indicativo para o paciente retirar aquela cabeça do fêmur, retirar o colo do fêmur e colocar uma prótese total da cabeça do fêmur. Mais ou menos essa imagem aqui, como essa imagem aqui está mostrando, tá? Tira a cabeça do fêmur e bota uma prótese metálica, e uma prótese metálica também do acetábulo por vezes, tá? Quais sinais e sintomas, então, dessa artroplastia? Normalmente, após a cirurgia, é bastante doloroso, né? Mas isso acontece nos 2 primeiros dias apenas. É comum que o paciente, no outro dia de pós-operatório, o médico já chegue no paciente e diga, vamos ficar de pé, porque o paciente já consegue ficar de pé. Desde que essa prótese que foi colocada seja uma prótese cimentada. Eu acredito que eu tenho alguma imagem dela aqui. Tem. Daqui a pouco eu mostro. Prótese cimentada. A prótese cimentada, ela dá uma estabilidade melhor
aquela prótese. Então, o paciente consegue ficar de pé depois daquilo, tá bom? Depois de uma cirurgia, mesmo sendo de grande abertura, né? O que vai atrapalhar, na verdade, vai ser a presença de um dreno, um processo de edema e hematoma que está bem gigantesco aí, né? Mas que dá para a gente trabalhar de forma passiva, de forma ativa assistida ali, tá? É um paciente que normalmente a gente encontra lá no hospital regional. Quando a gente voltar para as práticas, a gente vai encontrar pacientes desses com certeza. A mobilidade e a força do paciente vai estar bem limitada após essa artroplastia total. E os testes especiais, obviamente, não vão ter, porque o paciente já passou por um procedimento cirúrgico, então basta olhar a cicatriz gigantesca que tem na lateral da coxa dele, que já vai ser um indicativo de artroplastia. Claro que o raio-x vai ajudar bastante, tá bom? As intervenções. O que é que a gente deve ter precaução? Observar com precaução o quadril, evitando, agora anotem e decorem isso aí, memorizem bem, evitar adução e flexão do quadril além de 90 graus, tá? Adução e flexão do quadril além de 90 graus. Evitar também rotação interna e rotação externa muito intensa. Por quê? Quando você faz uma abdução, como aquela cabeça do fêmur é uma prótese, ela encaixa sobre aquilo ali com pressão. Não existe ligamento nem cápsula articular sustentando mais aquilo ali. Então, se você aumentar muito a pressão em adução, por exemplo, ele acaba desprendendo a cabeça do fêmur da prótese, da cabeça da prótese do fêmur, né? A cabeça da prótese de dentro do acetábulo. Então, consequentemente, você vai causar uma luxação. Já vi lá no regional vários pacientes luxados, tá? Com prótese luxada, porque vai para casa, não tem os devidos cuidados, não foi orientado bem, e ele acaba deitando em decúbito lateral, fazendo uma adução da coxa, ou então senta na cadeira e cruza a perna uma sobre a outra. Na hora que cruza, a cabeça do fêmur ela se desprende e faz uma luxação. Aí tem que voltar para a sala de cirurgia de novo para poder reposicionar. Então, evitem por tudo que é mais sagrado. Adução, flexão, rotação interna e rotação externa. Lembra que a adução e flexão são, a flexão especificamente, além de 90 graus. O paciente pode sentar, tá? Porém, ele pode sentar até 90 graus. O ideal é que ele sente numa posição de 110 graus aproximadamente, ou 100 graus. Ou seja, senta e inclina um pouquinho para trás, que aquilo ali já vai dar um certo conforto para ele e uma estabilização boa. Aí a gente tem aqui, se a prótese for cimentada, o início da marcha, como eu falei agora há pouco, é realizada com a sustentação de peso corporal apenas parcial, mas normalmente o que a gente vê hoje no dia a dia de clínica médica é que o paciente, no outro dia de pós-operatório, o médico já chega lá para ver como é que ele está e pede para ele ficar de pé. Tá? Se tiver sido realizado algum encaixe da articulação sob pressão, então não se deve fazer sustentação corporal, tá? Porque é o risco de acontecer luxação, fratura da diástase do fêmur é muito alto. Aí está algumas imagens da prótese, né? Existem vários tipos de próteses. Essa aqui é só por haste intramedular com 2 parafusos, preservou aí a cabeça do fêmur e o colo. Essa aqui é da mesma, só que um parafuso só, e foi a fixação na cabeça, ou na diástase, e outra uma transfixação da cabeça do fêmur junto com o colo, normalmente utilizada após fratura do colo do fêmur. E essa aqui que é a prótese total, né? A prótese total da cabeça do fêmur. Essa aqui é uma imagem de uma única paciente que tem os 2 tipos de prótese, né? Essa aqui, uma haste intramedular com fixação de 2 parafusos transfixando o colo do fêmur e a cabeça, causada por uma fratura transtrocantérica. E essa outra, uma prótese total de cabeça de fêmur, com um acetábulo também, e colo do fêmur também. Desculpa. E colo do fêmur também. E veja que aqui embaixo você consegue visualizar o fundo, o fim da prótese. E a coloração da medula está diferente da prótese.
Isso quer indicar que essa prótese aqui foi uma prótese não cimentada, ou seja, foi uma prótese apenas por encaixe. Esse é o típico paciente, ou é a típica paciente, que a gente não vai colocar de pé, não vai fazer a sustentação de peso de forma imediata, porque a chance de ela fraturar esse fêmur aqui é muito grande, tá? Por conta da sustentação de peso. Aqui outra fixação, transfixação do colo do fêmur e da cabeça. Uma artroplastia total do quadril, já antiga, e veja a diferença entre essa e essa. Veja que essa aqui aparentemente foi uma prótese bem imediata, ou seja, é uma fratura, é uma pós-operatório bem recente, porque você consegue ver uma abertura medular muito grande. E essa regiãozinha, esse espaçozinho aqui que existe entre a prótese e a diástase do fêmur, a região lamelar do fêmur, é bem perceptível a linhazinha aqui. Então, isso quer dizer que esse paciente tem uma prótese de forma bem recente. Já esse outro paciente, a gente já consegue observar aqui um estreitamento do canal medular e a gente já não consegue ver a linha tênue que tinha entre a separação da diástase do fêmur e a prótese. Então, isso quer dizer que é uma prótese não cimentada, porém tardia, né? Já bastante antiga, que já houve um aumento do volume do osso lamelar que está fazendo uma fixação ou uma sustentação da prótese bem significativa. Então, o paciente já deve estar andando, deve estar já se sustentando de pé e tudo mais. Pré-operatório. O que é que a gente deve fazer? Se a gente encontrar um paciente, então, que está lá no leito hospitalar e eu tenho que começar o tratamento dele, né? A gente vê que tem que analisar quais são as condições musculares desse membro afetado, se eles são insuficientes, como é que está o reflexo de proteção, se existe muita dor, porque se existir a gente vai ter que entrar no tratamento aí com bastante cautela. A gente tem que ver a perna contralateral também, se ele tem capacidade de sobrecarga, ou se ela já está sendo sobrecarregada por conta da dor inerente da proteção da perna que está com dor, né? Começa a deslocar o peso inteiro para o lado oposto. Aí, então quer dizer que uma fratura de fêmur pode ficar de pé? Já vi pacientes desse jeito, tá? E pacientes que só perceberam que estavam com uma fratura uma semana depois. Referindo dor, reclamando de dor, se queixando o tempo todo, mas passava a maior parte do tempo deitado, sentado, e consequentemente não percebeu nenhum déficit de nenhuma fratura iminente. Mas ela tinha a fratura, porém estava funcional, né, entre aspas. Recomenda-se então a prática de alguns exercícios nesse momento, que antecede a cirurgia, na tentativa ali de treinar o paciente, né? Para fortalecer, preparar aquele grupo muscular para suportar a cirurgia. No pós-operatório já imediato, a gente já tem que pensar numa situação de sintomatologia que o paciente está agora com um curativo, está com um dreno, um curativo provavelmente um curativo compressivo, mas nem sempre acontece, normalmente a gente percebe só um dreno ali, evidente, na região. O dreno é para sair. Uma cirurgia ela é muito profunda, então ela acaba seccionando alguns músculos bem profundos, então tem muito hematoma ou derrame intramuscular, né? No caso, uma hemorragia interna. Então, o dreno é uma comunicação, um canal. Normalmente eles pegam uma borrachinha, um pedaço de mangueira que vai tirar todo aquele edema, aquele hematoma que está lá dentro, aquela hemorragia que está lá interna e ser transferida para um recipiente que está do lado de fora da perna. O dreno normalmente fica por 24, 48 horas e o paciente usa soro e medicamento durante esse processo para aliviar os sintomas da dor e manter ali a hidratação adequada, porque ele passou por um procedimento cirúrgico que perdeu bastante volume de sangue. Tem bastante desconforto, tem dor no local, por isso, do local da cirurgia, né, da secção, né, e bastante medo, né? O paciente está com muito medo de se mexer. Não, eu fiz a cirurgia ontem, você já quer fazer a fisioterapia comigo hoje?
que era, eu tenho que fazer, eu preciso fazer sua fisioterapia. Tá bom? Já no pós-operatório, a fisioterapia vai entrar como cinesioterapia. O intuito dessa fisioterapia vai ser manutenção do trofismo, fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento, e ela deve ser realizada várias vezes ao dia. Felipe, então tem que ir toda vez, tem que ir várias vezes ao leito do paciente. Se você for contratado para isso, obviamente vá, né? E vale a pena, vai ser muito benéfico para o teu paciente. Mas, normalmente, o que a gente percebe no SUS é que o fisioterapeuta vai lá, sei lá, uma vez, 2 vezes por semana, no máximo, estourando isso aí. E todo o protocolo de tratamento deve ser orientado ao paciente e ao acompanhante, para que seja realizado várias vezes ao dia. Já fiz isso várias vezes e funciona muito bem, tá bom? É mais fácil recuperar o movimento do quadril já no início do tratamento. Se você deixar ele muito tardio, vai gerar bastante capsulita adesiva e aí vai dificultar um pouco mais essa recuperação. Após as primeiras 24 horas, aí dependendo das condições cirúrgicas e das condições gerais do paciente, se ele não tiver torporou, se não perdeu muito sangue, se não teve nenhuma complicação, a gente já começa o início do treino de marcha. Veja bem, após as primeiras 24 horas, eu já faço o início do treino de marcha. Lembra da condição, né? Que é exatamente o paciente ter colocado uma prótese cimentada. Se o paciente colocou uma prótese cimentada, então sim, eu já posso fazer essa questão aí de marcha após as primeiras 24 horas. Ainda, tentativa de estimular os primeiros passos com auxílio de mandador, muleta, bengala, também tirar o medo do paciente, né, porque o paciente está com medo, então preciso dar algum recurso que dê mais segurança para ele. Devo também trabalhar com a descarga de peso progressiva na perna operada, descarregando o peso principalmente na perna não operada. Fazer uma leve, manter, né, a perna sempre em leve abdução e uma leve rotação externa. O paciente poderá passar por algumas horas na posição sentada, desde que não seja inclinando o corpo para frente, porque isso vai gerar uma flexão além de 90 graus do quadril e tem o risco de envolver a luxação. Então, ele pode sentar desde que seja numa cadeira. Normalmente, a gente indica aquelas cadeiras do papai, sei lá, que ele inclina para trás e fica sentado numa posição de 110 graus de quadril, 110, 120 graus de quadril, e poderá passar por E desde que a cadeira esteja na posição semi-ereta, né, o paciente pode, acabei de falar, o paciente pode manter essa angulação acima de 90 graus. Ainda no pós-operatório, orientações com relação ao posicionamento no leito e ao sentar. Sempre que o paciente deitar, colocar um travesseirozinho no meio das pernas, mesmo em decúbito dorsal, tá? Colocar um travesseirozinho no meio das pernas, porque evita dele querer cruzar as pernas, o travesseiro vai impedir isso aí. E manter sempre as pernas um pouquinho em rotação externa, né? Os pés em rotação externa. E aí a gente deve aumentar gradativamente os exercícios, ADM, resistência, até a alta, né? Progressivamente a gente vai incluindo. Obviamente isso precisa avaliar o paciente todos os dias, para poder perceber essa mudança. Orientar sobre o uso de órteses, como uma bengala, como uma muleta, uma rajá, né? Enfim, todo aquele suportezinho que pode usar em casa. Orientar sobre os cuidados domiciliares e ergonomia e acessibilidade, né? Tirar todos os tapetes, deixar os corredores largos, evitar obstáculos que possam causar quedas nele, e qualquer queda ali pode um risco muito forte de acontecer luxações. Então tá aí algumas imagens, né? O que é que pode e o que não pode. Deitar em decúbito dorsal, usar um travesseirozinho aqui no meio das pernas, e não pode abusir, cruzar as pernas. Quando for descer da cama, descer com as duas pernas juntas e não fazer uma abdução com uma perna só, especialmente se essa perna aqui for a operada. Senão tem um risco de acontecer luxação. Quando for sentar, usar sempre o encosto da cadeira, evitar inclinar o tronco para frente, porque isso vai gerar mais de 90 graus de quadril. E isso aqui é um sinal, uma imagem de luxação do quadril, né? Uma luxação da prótese, da artroplastia. Sinal bem clássico aqui.
E aí, só um estudo mostrando essa questão da custo-efetividade do tratamento cirúrgico da fratura de quadril em idosos. Um estudo feito em 2015, né, ele mostrou uma análise de quanto custa uma pessoa que teve uma fratura de quadril. Esse custo foi de aproximadamente R$ 5.229, aproximadamente, e de forma imediata, né? E da estratégia tardia, cerca de R$ 8.400. Ou seja, qual é a conclusão disso? A estratégia precoce e iniciar o tratamento fisioterapêutico precoce demonstra uma dominância em relação à tardia nesse estudo e uma redução aí de quase a 40% do valor do tratamento. Então, vale muito a pena iniciar o tratamento bem precocemente. Outro estudo comparativo agora da funcionalidade do paciente submetido à artroplastia total do quadril. Ele pegou aí um grupo, né? O grupo 1 recebeu orientações fisioterapêuticas apenas verbais, e o grupo 2 recebeu orientações fisioterapêuticas verbais e por escrito. Ele pegou um panfletozinho com aquelas imagens que eu mostrei agora há pouco. O resultado foi que o paciente que recebeu o manual associou o tratamento de forma mais significativa. E aí acabou que ele conseguiu fazer uma distância máxima de caminhada maior do que aquele paciente que apenas recebeu orientações verbais. O score de atividades diárias dele também foi muito mais significativo. Então, qual a conclusão que a gente chega? É que eu preciso, além de orientar verbalmente o paciente, eu preciso fazer uma educação com ele de forma gráfica, de forma de imagem, tá? De panfleto. E aí, além disso, a gente tem as fraturas da pelve como um todo, que são bem mais raras, mas pode ser que encontre, a gente encontra lá no regional as fraturas do ilíaco, as fraturas de sacro, mas como um todo, outros são fraturas, né? São fraturas que devem ser tratadas como qualquer outra fratura, respeitando ali o período inflamatório, o período de regeneração, de proliferação, o período de remodelagem, tudo isso, né? E essa é uma típica fixação externa de quadril, né? Fixação externa de ilíaco, que provavelmente a gente encontrar ela lá no regional. Mas quando voltar para as práticas, com certeza a gente vai conseguir. Tá, minha gente? Então, eu sei que é muita coisa, mas tenta assistir a gravação da aula ao vivo, tenta assistir essa aula de agora várias e várias vezes para você memorizar bem. Eu sei que eu falei rápido, mas quando tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, pausa, escreve, faz um resumo, faz um mapa conceitual, faz o que for preciso para você memorizar tudo isso, tá? Vou tentar lançar um exercício de fixação baseado nessas duas aulas, para vocês memorizarem bem e trabalharem se vocês conseguirem compreender o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, posta lá no fórum, tá? Porque assim que eu observar a pergunta lá e eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo para vocês, esclarecendo todas as dúvidas. Se for preciso, eu faço até um videozinho pequeno explicando mais rápido, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.